Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma, seu site. Já estou meio rouco de tanto gravar hoje, mas mais do que rouco, estou sempre louco aqui, porque hoje é dia de Saturday Horror Show. E hoje eu acho que talvez seja o dia que eu vou trazer o filme mais barra pesada. Então hoje é um eu recomendo, mas cuidado. Esse é um filme que, se você assistir, talvez você assista uma vez só na vida de você, na sua vida, na vida dele, você ficou esquisito, na sua vida. É um filme que eu preciso falar dele, porque ele é importante na história horrorosa do cinema, mas esse filme ele tem uma pegada, que ele tem um propósito que é muito complicado para a gente entender o que acontece. Do que eu estou falando? Então, hoje eu estou falando de A Serbian Film. Quem sabe do que eu estou falando aqui já sabe que eu estou falando de um negócio muito, muito, muito sinistro. Tem o ator, o vilão do filme, que lembra muito o Zé do Caixão novo aqui, né? Esse filme, para quem não sabe, ele foi proibido no Brasil, tá? Ele foi relançado, depois ele saiu como... ele então é Terror Sem Limites aqui no Brasil, A Serbian Film, para o mundo todo. Ele é de 2010, ele tem 1h50. O diretor é o Srđan Spačović, é isso aí. Ele é falado em sérvio, tá? Essa edição que eu tenho aqui, ele é em sérvio com a legenda em português, porque esse filme eu descolei quando ele era proibido aqui no Brasil ainda. Ele foi proibido de ser lançado aqui no Brasil. O roteiro dos Aleksandar Radjović, Srđan Drašković e Maria Stanović. E os atores são o Milos, né, que é o Srđan Todorović, a Maria, que é a Helena. Aqui, presta atenção no nome dela, Maria, tá? Aqui tem uma coisa intencional muito louca dentro dessa história. Eu não vou falar o nome dos atores porque não dá para entender nada aqui, tá? Mas procura lá. Então, o que acontece? Este filme, ele conta a história de um ator pornô, tá? Que seria famoso lá na Sérvia, que está no momento que a carreira não tá legal, não tá dando certo. Ele tá tentando... A mulher dele sabe que ele faz isso, tá? Ele tem um filho novo lá. E ele é contratado, ele tá numa baixa na carreira e ele é contratado para fazer um filme. Aí vem um diretor lá, o cara fala, ó, eu quero fazer um filme, eu tô querendo provar um ponto de vista, eu tenho uma experiência, eu quero fazer uma grande discussão sobre o nosso país. Aí o cara olha, mas eu quero fazer um filme pornô. Ele olha, ele vai levar mais a sério a partir disso, né? E entenda, ele quer fazer isso no filme mesmo, tá? E o filme, aí é que tá, ele quebra a quarta parede. Por quê? Porque ele faz isso na história do filme, mas ele tá contando esse mesmo experimento para nós. É muito doido isso. Ele não vai quebrar literalmente a quarta parede, né? O que é quebrar a quarta parede? Você tá olhando para minha casa aqui, não tá? Nós estamos com a quarta parede rompida. O que é a quarta parede? É esta parede aqui que você está me vendo, dentro do ambiente que eu estou aqui, e eu estou vendo vocês, por isso que não existe. Quando eu estou atuando, ignorando que você está me assistindo, é como se para mim aqui tivesse uma parede. Isso é o conceito de quarta parede, tá legal? Então toda vez que um personagem interage com quem está assistindo, como eu estou fazendo aqui com vocês, eu não tenho a quarta parede, beleza? O que acontece nesse filme? Eu não vou descrever cenas, porque esse filme é muito barra pesada. Eu não vou contar o final da história dele. Eu vou falar o mínimo possível dele. Por quê? Porque é muito, 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 muito barra pesada. E é encenação, tá? Mas mesmo assim, o que ele propõe ali é muito bagunçado, assim. Mas o que acontece? Esse diretor, ele quer mostrar como que a Sérvia mudou depois da Guerra Civil. Então você precisa entender um fato histórico para entender esse filme. Você tem, nos anos 90, a Guerra dos Balcãs. Quando cai o Muro de Berlim, o mundo comunista entra em colapso,
A Tchecoslováquia, toda aquela região, eles vão ter uma guerra civil, que esses países, você vai fundar Montenegro, vai fundar a Sérvia, vai fundar a Croácia, e você vai ter a guerra da Sérvia com a Croácia, que foi uma guerra horrorosa nos anos 90, eu já falei algumas vezes dela aqui, citando outros filmes, em que ela trouxe o pior da humanidade, porque a gente sempre tem aquela ideia de a Europa, os europeus, e a Europa, principalmente o leste europeu, ele tem um lado muito pobre, um lado muito sofrido. E durante esta guerra, o pior dos seres humanos veio à tona. Então você vai ter massacres, você vai ter violências sexuais contra pessoas, se é que vocês me entendem o que eu estou falando. Então, tudo que você puder imaginar de pior o ser humano cometeu durante essa guerra da Croácia, da Sérvia e da Croácia. E qual é o ponto de vista do diretor? Tem um filme que chama No Man's Land, que é Terra de Ninguém, que são dois caras, um de cada lado, que eles ficam presos naquele lugar. No Man's Land é quando você tem dois exércitos batalhando e o meio ali é chamado de Terra de Ninguém. E os dois ficam presos numa trincheira ali. E eles começam a conversar. E o louco desse filme, por exemplo, é eles olharem e verem assim, que se não fosse a guerra eles poderiam ser amigos, eles poderiam estar juntos ali, porque eles têm os mesmos interesses, eles vêm do mesmo lugar. A guerra civil ela tem esse aspecto muito louco. E aí, o diretor do filme, ele quer mostrar, através do filme dele, o quanto a sociedade sérvia ficou dessensibilizada a partir da guerra civil. E que ele defende que aquela geração que viveu a guerra civil na Sérvia nunca mais será a mesma. Que nunca mais os sérvios vão conseguir ter a pureza, a beleza dentro deles. E ele quer, no filme dele, mostrar o pior do ser humano. E esse cara, e aí ele vai contratar esse cara para fazer o filme, e através desse filme ele vai mostrar esse lado sombrio do ser humano, de como esse ser humano ficou corrompido, como o sérvio se tornou uma pessoa capaz de fazer qualquer atrocidade depois do que essa geração passou. É muito louco você imaginar que lá eles tiveram a Segunda Guerra Mundial, que aconteceram coisas horrorosas lá também. Então ele vai também pegar isso, que o sérvio ele é um povo que tem construído a sua história através da destruição e da dor. E aí o filme vai fazer isso. Então ele é contratado para fazer uma cena lá com uma moça, e eles dão um negócio para ele durante a cena, tipo um alucinógeno, e enquanto ele está lá fazendo a cena de filme para adultos, dão um machete na mão dele, um facão, e ele picota a moça durante o ato. Quando ele acorda, os caras falam tal para ele. Então ele já fica na mão dos caras. E a partir daí ele vai vendo coisas cada vez. Então tem uma cena assim, tem de uma moça dando à luz, e vai acontecer um negócio aí que é escabroso. E o final desse filme é grotesco. Mas por que ele faz esse... E aí que é difícil, que a maioria das pessoas odeiam esse filme. Eu não vou falar que eu gosto dele, porque eu não concordo com o que é feito lá no filme, mas depois que você assiste e você entende essa proposta do que o cara está colocando, eu não vou dizer que é válido, mas você entende onde ele quis chegar com toda essa... Ele tenta levar a gente pelo pior do ser humano para você entender como teria ficado a cabeça de um sérvio depois dessa guerra civil, depois de um sérvio, de um croata, de uma pessoa de Montenegro, tá, da República Tcheca, de toda essa região aí, ou seja, mas principalmente da Sérvia e da Croácia, né? Você vai ter, por exemplo, gente que lutou nessa guerra da Sérvia e da Croácia, que eles viraram mercenários, eles vão para Chechênia, eles vão para outros lugares do mundo, porque eles se dessensibilizaram completamente. Para eles, tudo bem trabalhar como mercenário, ir para outros lugares, matar as pessoas por dinheiro, assim. Então, a intenção por detrás do filme é fazer com que a gente sinta a que nível chegou a mente dessa sociedade.
o quanto essa sociedade foi corrompida pela guerra civil e como que ela destrói essas pessoas que ficaram vivas para lidar com as coisas que foram feitas. As histórias sobre a guerra da Sérvia e da Croácia são terríveis. E se você conhecer esse histórico, conhecer o histórico da guerra e assistir o filme, você vai discordar completamente do filme sobre o que é apresentado lá. Então, talvez o plot twist mais sombrio e assustador e horroroso de todos os filmes até hoje. Por quê? Qual é o verdadeiro filme de terror? Um filme em que você tem uma ação que pode ter acontecido de verdade. É o que eu falo, tem um serial killer, você ter um cara que vai governar um país e vai pôr todo mundo para matar as pessoas em câmara de gás, tá? E que é o que em parte aconteceu. E aqui ele vai fazer o contrário, ele vai pegar algumas coisas de ficção, mas que poderiam e podem um dia até ter acontecido de verdade, e ele vai te expor a isso. E ele vai expor no sentido de olhar para isso, porque qual é a ideia desse diretor que parece o Zé do Caixão? Ele não consegue sentir mais nada assistindo essas coisas. Ele é a prova de que não restou mais nada de humanidade entre os sérvios. E ele quer dividir isso com as outras pessoas. É muito louco. Esse filme é muito louco e não é para qualquer um assistir. Mas, se você tiver coragem, ou se você já assistiu a Serbian Film, entenda isso que eu estou falando. Então, qual é a ideia dele durante esse filme grotesco? É mostrar como que a sociedade se corrompeu durante a Guerra Civil. E que não dá para você fazer o que foi feito naquela região e passar incólume por isso. Muito pesado, muito forte, mas é um filme que é interessante, mas que não é para qualquer um assistir. Tá legal? Então eu recomendo, mas cuidado, é um filme que você não vai querer assistir de novo. Provavelmente, se você quiser, tem alguma coisa errada com você, com todo respeito. Talvez tenha alguma coisa errada comigo que estou fazendo esse vídeo aqui. Mas a proposta do canal é abordar algumas coisas que o ser humano às vezes vai desviar o olhar. E o A Serbian Film é um filme desse que muita gente debate sobre ele até hoje. É válido chegar ao ponto que o filme propôs? Não sei. Talvez eles tenham passado um pouco do limite. Mas a arte, às vezes, ela vai precisar passar um pouco do limite também para fazer a gente olhar para coisas que a gente tem uma dificuldade de evitar, de fazer de conta que nunca existiu. Porque aí é que tá. Você não pode esquecer o que aconteceu na Sérvia. Você não pode esquecer o que aconteceu aqui no Brasil nos anos 60. Você não pode esquecer o que aconteceu na Alemanha. Você entendeu? Você não pode entrar no negacionismo, fazer de conta que essas coisas não existiram. E aí, como é que a gente faz? A gente não fala mais disso? O poema de hoje ele vai tratar um pouco disso. Eu vou falar sobre o presente. Eu vou usar a ideia de presente do tempo, mas de ser algo ofertado, algo dado. E aí eu vou discutir como que a gente é maleável no sentido de torcer as verdades no presente, passado e futuro. Tá legal? Presente. O passado só existe na mente. Um armário cheio de souvenirs. Pronto, pode ser torcido e editado a nosso bel prazer. Por isso, mesmo às vezes, não pode ser tomado como literal referência. O futuro é uma promessa. Grande caixa de sugestões, uma expectativa onde mora a esperança de mudar o que talvez nunca será. O presente é o único tempo que existe de verdade, e não o presente de hoje cedo ou de uma hora atrás, porque este empiricamente também não existe mais. É o presente do agora, o agora que gela a espinha ao termos que decidir o que foi e o que será. A gente sempre está mudando o passado
e o futuro a partir do presente, das atitudes que eu tomo agora. A hora que eu falo aqui no poema, o futuro é uma promessa, grande caixa de sugestões, onde mora a esperança de mudar o que talvez nunca será. É o modo, por exemplo, como o diretor do filme, o personagem do diretor do filme, não o diretor que dirigiu o filme, ele usa isto para tentar ver se há um futuro, ou seja, ainda restou alguma sensibilidade na gente. E aí eu entro numa última questão sobre a Serbian Film. Justamente depois deles nos expor a todas as coisas horrorosas do filme e nos indignar, ele consegue provar que ele está errado. Porque a gente consegue se indignar com aquelas coisas que a gente viu e não concordar com o filme. E achar o filme horroroso, de mau gosto. E aí ele conseguiu tocar a gente de um jeito horrível, mas não nos sensibilizando. O problema é você assistir a Serbian Film e não sentir nada. Aí o personagem ganha. O diretor Zé do Caixão prova que a humanidade não tem mais jeito. É muito louco isso. É muito doido você imaginar esse paradoxo que ele propõe no filme. Diz aí, você já assistiu esse filme? Você conhece a Serbian Film? Já tinha ouvido falar dele? Já assistiu? Se não assistiu, por favor, não assista. Como sempre, eu acabei de dar a chave para muita gente querer assistir. Grande abraço, deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show.